Fala, Tudo bem? gente. Conhece ninguém que tá aqui. Fala, gente. Ó, seja muito bem-vindo aí, gente. Na verdade, aqui, ó, esse é um grande, acho que um grande desejo, assim, meu, do Misericórdia Cast. E a intenção, na verdade, é que seja um programa para a gente anunciar mesmo e falar realmente daquilo que aconteceu na vida das pessoas, principalmente que viveram dentro da comunidade, mas não somente dentro da comunidade, mas que receberam essa grande misericórdia de Deus, né? Então, peço para você acompanhar aí até o final aí, que hoje a gente tem uma pessoa muito especial. Acho que todo mundo, maioria, todo mundo conhece esse gordinho aí, né, tá junto com a gente, tá bom, gente? Então eu convido você já também, já pega o aviãozinho lá, vai mandando pro pessoal aí que você conhece, tá? Para acompanhar aí junto com a gente aí. Até o final aí tem bastante coisa aí pra gente conversar aí com o Caô. Tá certo, Caô? Quer falar alguma Fazer coisa aí, bom, Caô? fazer bombar essa live, hein, Will? Aí, ó. Já falando todo mundo. Manda aí, gente, por favor. Vai nos ajudar bastante. Depois, a hora que estiver no YouTube também, se manda lá, tá? Manda lá pro pessoal, curte lá. Depois vai ter os cortes lá, vocês vão ver que vai ficar bem legal. Vamos rezar um pouquinho antes da gente começar? Sim, outra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós queremos pedir a tua força, Espírito Santo, para nos iluminar neste momento. Pedimos que você venha ao Deus, nosso encontro. Pedimos que preciso durante encontrar. toda essa live as pessoas cada vez mais se acheguem mais à tua presença. Nós pedimos, Senhor Jesus, iluminar cada um que está escutando essa live, cada um que está neste momento na casa. Abençoe cada família, abençoe cada lar neste momento, Senhor. Mas muito mais do que isso, nós queremos que as pessoas sejam cheias do teu Espírito. Por isso, vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, sobre nós. Vinde nos iluminar, vinde nos encher neste momento. Nós pedimos a tua presença agora sobre nós. E pedimos, vinde, Espírito Santo, por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Senhor, é convosco. convosco. Bendita Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do doce. vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e Agora, na hora de nossa morte. Amém. Imaculado do Espírito Santo, pelo pelo poder que o Eterno Pai te deu, sobre sobre anjos anjos e arcanjos, e enviai fileira de anjos, com com chefe chefes Santo Miguel Arcanjo, para para livrar-nos do maligno e livrar-nos. curar-nos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Isso aí, gente. Gente, vocês estão ouvindo aí bem? Então, tá dando para ouvir legal? O pessoal que tá aí na live aí, ó. Uns 10 pessoas aí online, tá dando para ouvir? Mandou a cena aí. Acho que tá dando para ouvir legal, né, gente? Aí quem tá aí na live, sei lá. Marcelino, manda aí. Tá dando para ouvir legal aí ou não? Só O pergunta. meu também, não sei se Tá dando para ouvir legal, sim? Acho que tá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá comentando lá embaixo, ó. É como eu tá virado. Tá todo mundo falando sim, hein? Tá dando pra ouvir legal, hein? O áudio tá ótimo, todo mundo falou aqui. Beleza, então. Então, o Cal tá nervoso, né, Cal? Tá nervoso perguntando. Manda as perguntas pra mim antes, pô, porque eu preciso saber um pouquinho. fiz podcast, William. Mas sempre tem a primeira vez, né? Tempo pra vez. Então tem que estar preparado aí, poxa. Preparado pra pregar, não tá preparado pra fazer uma live, cara? Gente, ó, então. Acho que todo mundo conhece o Cauã, bastante gente já conhece ele, mas, né, quero aí que o Cauã já fale um pouquinho sobre ele aí, Cauã, né, como falei pro Cauã antes de você ir, porque o Cauã aí, não vou falar agora, acho que todo mundo já sabe, né, Cauã, todo mundo já sabe que você vai pra longe, ou não? Já sabe. Já, todo mundo já sabe que o Cauã vai pra Portugal, né, vai lá ficar um tempo lá, tá todo mundo triste, viu?
Você vai pra... né? Então, aproveitei e falei pra ele, ó, Cauã, é o seguinte, vamos lá fazer a live lá e antes de você ir pra lá, né? Poxa, tem que ir lá falar você... É o primeiro programa, hein, Cauã? O primeiro programa do Misericórdia Cast, você vai estar junto com a gente aí, ó. Estreando Ó, Misericórdia. hã? Estreando Misericórdia Cast. Primeiro programa aí é você. Então eu queria já ir abrir para você para saber assim um pouco mais sobre você, da onde que você é de muito longe, aonde que você viveu, se tudo na sua vida foi uma bênção, como você é hoje, como que é. Conta aí para nós um pouquinho aí de como que é a sua vida, como foi seu começo de vida ali na sua família, como que era. Bom, então, todo mundo sabe, né? Meu nome é Cauã. Sou daqui de Itapetininga mesmo, né? Sempre morei aqui em Itapetininga. E sempre fui, né, uma pessoa muito tranquila. Quem me conhece mais de perto sabe, né? Que até hoje a tranquilidade anda do meu lado, né? Então, desde criança, né? Sempre fui muito tranquilo, nunca, né? Nunca quis, assim, né? O radical pra minha vida, né? Eu sempre falo no Talita Kum, né? Quando a gente vai pregar, se a gente pegar uma missa, né? Eu só não fui o padre nem o diácono, né? Porque de restante eu fui tudo. Então, desde pequeno, né? Minha mãe já me colocou de coroinha. Na verdade, desde criança mesmo, né? Anjinho na igreja, tercinho na mão, né? Aí depois fui coroinha, fui acólito, cerimoniário, irmão do Santíssimo, ministro, catequista, né? Fiz aí um rolê dentro da igreja, né? Então, assim, sempre fui muito alicerçado, na verdade, né? Essa palavra que eu diria, sempre fui alicerçado. Então, assim, nunca tive muita oportunidade também de conhecer, assim, né, as coisas fora da igreja, né? Porque junto com isso, né, eu fiz o meu Taritacum muito cedo, fiz com 13 anos, então, assim, eu ainda era uma criança que não estava na idade ainda de conhecer novas coisas, né? E desde que eu fiz o meu Taritacum com 13 anos, né, esse carisma me laçou, né? Então, hoje com 24, né, eu ainda permaneço nesse carisma, né? Nunca deixei e assim, foi o que me prendeu, né? Então, aqui na minha casa, né, minha mãe e meu pai também são muito de igreja. É o que foi assim, me ajudando sempre a estar alicerçado. É como se eu crescesse num ambiente natural, né? É como se tudo favorecesse, né, para que hoje eu pudesse, né, estar no caminho que eu tô, né? Aí eu conheci a comunidade, né, no meu Taritacum, fiz com 13 anos, daí desde então, né, comecei o caminho dentro da comunidade, conheci o carisma, né, e daí fiz o caminho de discipulado, missionário de aliança, que é o que eu sou hoje, né, então sou chamado a ser missionário, porém dentro da minha realidade, né, dentro do meu cotidiano, da minha vida, do meu trabalho, do meu serviço, né, Hum, quando eu fazia, e aberto ao que Deus chama, né? Agora é uma experiência um pouco diferente, né? Um intercâmbio missionário e vou para lá, né? Eu sempre fui muito apegado, né? Minha família, assim, tudo que me envolve de afeto, né? Vamos dizer assim. Então, quando eu ia fazer retiro de carnaval, às vezes eu chorava porque eu queria vir embora, queria minha mãe. Aí, assim, sempre fui muito apegado, né? E essa experiência tá vindo assim como um novo, né? Às vezes perguntam pra mim, como é que tá o coração, né? E eu falo, depende da hora que você pergunta, né? Porque tem hora que dá medo, tem hora que dá insegurança, tem hora que dá alegria, tem hora que eu penso, né, na saudade. Mas assim, é um se lançar, né? Se jogar nesse novo e disposto a viver as alegrias, viver as tristezas, né? E ver o que Deus ainda tem preparado, né? Porque a nossa vida até o final é sempre um começo, né? Porque o final vai se concretizar sempre na hora que podemos encontrar, né? Jesus. hum. Assim, Tem bastante coisa aí pra acontecer ainda, pelo isso aí, né?
Assim, mas lá na sua, quando você vivia ali com seu pai, com sua mãe, você sempre viveu bem junto. Eu vejo que você com o seu, como que é o nome do seu irmão mesmo? O Luan e o Cristiano. O Luan e o Cristiano. Acho que é o Luan, né, que você trabalhava com ele. Tava É, trabalhando, né, até um certo tempo. Mas você sempre se deu bem com ele, sempre muito bem. sempre. É, Uhum. é que, é que eu sempre via você com ele lá dentro como é que é, lá do Pinheiro. Vou até fazer um merchan aqui do Pinheiro. Compra a Fazer um marmita lá. merchan. Se, o- Se vocês quiserem marmita aí, e também se o Luan, não sei se ele tá aí, vai que ele quer patrocinar o Misericórdia Cast aqui, né? Vai que. Já manda uma Eu- marmita aí. é, então, daí. Mas assim, você sempre se deu bem. Você sempre se deu bem, assim, com ele, nunca. Família, tudo. Sua família sempre foi da igreja, não? Sempre. Sempre. Eu vou. Esses dias você contou pra mim, porque assim, você sempre foi coroinha, né? Você foi na verdade, você foi coroinha, depois você foi Foi coroinha, ministro da Eucaristia, ministro, cerimoniário. santíssimo, catequista. Só não É, foi o eu falei, padre, só. não foi o padre e o diácono. Cara, conta pro pessoal. Esse dia você contou um negócio legal pra mim que eu tava falando com você. Conta pro pessoal daquele lá que você. Que ó, eu não recomendo se você quer ser coroinha. É coroinha, né? Isso. Eu era cerimoniário. Cerimoniário. Se você é cerimoniário, não faça isso que o Cauã vai falar agora. Só vai contar pra vocês que. Conta aí pro pessoal. Conta aí pro pessoal. O que aconteceu? Não tem nenhum Só, padre na live aí, né, William? espero que não tenha. Eu acho que não. Ah, quando a gente é cerimoniário, acólito, né, a gente sempre tá numa fase juvenil da nossa vida. E quando eu era cerimoniário, né, eu sempre servia no turíbulo, né, que é o que faz a fumaça lá, o incenso, né? Aí a gente servia a missa inteira, né? Eu ficava lá na salinha, acendendo carvão, colocando incenso. E sempre que acabava a missa, né? É, óbvio que todo mundo vai embora, né? Acabou a missa, o pessoal vai embora. E sempre o acólito, né? O cerimoniário do turíbulo tinha que ficar lá na igreja, né? Mais uns 40 minutos para poder limpar o turíbulo, né? Tirar todo o carvão queimado e tal. E daí chegou uma época que eu falei, nossa, mas todo mundo vai embora, né? E daí eu tive uma brilhante ideia de, depois da comunhão, já limpar o turíbulo, né? E daí na procissão de saída eu já saía com ele vazio. Eu balançava, né, para o povo achar que saía fumaça, mas não saía nada, porque ele estava limpinho, né? Aí uma vez o padre percebeu e perguntou, calma, mas por que na saída, né, não sai fumaça do turíbulo? Aí mostrei pra ele que já tava limpo, né? E daí ele falou, ah, não pode, porque tem, né, uma simbologia atrás, tudo faz sentido na missa, né? E eu saía com ele bem limpinho pra poder terminar a missa e já ir embora com a galera já. Aí eu sei Mas que. a gente não recomenda, pessoal. Se você não quer tomar xingo do padre, não faça. Fica 40 minutos lá e limpa o turíbulo. Limpa o turíbulo antes de você ir embora. É, É. Então, Cal, daí você. Voltando aqui um pouquinho, você. Na sua infância foi tranquilo. Aí, ó, Manu já mandou uma dando risada, né, mano? Então, desde pequeno, você sempre conviveu bem com a sua família, nunca teve nenhum problema, né? não. E daí, assim, assim, quando você estava ali servindo ali na comunidade, como você foi primeiro coroinha, né? Primeira coisa foi coroinha. Você é Letícia, né? É, eu com a Letícia. Você sempre, os dois juntos ali. É, E, toda. e, e daí, com o passar do tempo, assim, você sempre é, foi dentro da igreja, mas assim, com o passar do tempo, você se identificava muito, ou você sempre, aqui não estou gostando muito, você ia para outro, ou você sempre
Você sempre serviu na mesma paróquia ou você mudava? Você foi da Santa Edvige, não é isso? Uhum, é. Era da Santa Edvige. Mas com o passar do tempo, você sempre, conforme você foi crescendo, você não conhecia a comunidade ainda nada, né? Até um certo tempo não, né? Eu sempre, tudo que eu fiz foi na Santa de Virges, né? Porque eu morava ali na rua da igreja. Aí, até quando eu me tornei ministro, eu não conhecia a comunidade, né? Hum, Então, daí eu já era cerimoniário, né? Já fazia as outras coisas. E daí quando eu fui ministro, foi quando eu conheci a comunidade, né? E querendo ou não, né, a gente tem bastante compromisso, né, na comunidade, né, paróquia e também na nossa comunidade de misericórdia, né. E com o passar do tempo, né, na comunidade de aliança, a gente, né, vai tendo que assumir algumas coisas, porque a gente é uma comunidade que promove bastante evangelização, né. Então, com isso a gente precisa também de muitas pessoas, né. Elas hum, não acontecem sozinho, né. Então, eu comecei a caminhar com a comunidade, algumas coisas foram aparecendo para mim também, né, para poder assumir. E daí teve uma hora que eu tive, né, que colocar na balança, né? Eu já não dava conta mais de fazer, né, os dois. Aí que eu deixei, né, o Ministério de Ministro para poder assumir algumas coisas na aliança que era mais necessidade naquele momento. entendi. Então, a gente foi adentrando águas mais profundas. Mas assim, foi muito tranquilo a sua saída, assim, você chegou, conversou com eles, ó, agora eu não, né, porque esse daí que é muito importante, né, gente, porque hoje a gente vê, infelizmente, hoje a gente convive com o pessoal e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que às vezes a gente vai para um lugar e a gente deixa o local sem avisar nada, sem Então, comunicar nada, ou somente sai, assim, né? Claramente que talvez no seu caso, às vezes eu posso até entrevistar outra pessoa aqui que ela tenha saído e largado mão, assim, ido para outro local. Mas é muito importante a gente entender, gente, que quando a gente sai de algum local, seja paróquia, a gente tem que avisar o padre que a gente está saindo, avisar a comunidade, porque querendo ou não, isso seguir a santidade também, né? É se fazer da melhor maneira possível, né? Mas você foi tranquilo, né? Você não saiu porque você estava bravo. Ah, eu tô bravo. Porque tem gente que é assim, né? até porque nessa época que eu servia lá, a comunidade também participava de lá, né? Então todos os eventos da comunidade aconteciam na Santa Edviges. Ah, Então eu tá. deixei o ministério, já não servia mais, porém a gente continuou ali, né? Então a gente participava da missa, né? Fazia os nossos encontros lá e a gente estava sempre junto, né? Envolvido com a comunidade. Então eu deixei, né? De fazer o compromisso, porque na verdade daí não é só servir ali, né? Mas a gente levava comunhão para doente, né? Então, assim, foram esses compromissos mais externos, né? Que eu parei, mas dentro da comunidade a gente continuou participando bastante de vídeos. Ah, entendi. Vocês continuaram ajudando lá sempre, ó. É, até então, que daí depois que a gente foi para Nossa Senhora de Fátima, mas também é comunidade ali, né? A Santa Virgem é da Nossa Senhora de Fátima. Então a gente sempre esteve perto, né? Do pessoal, do padre e tudo mais. Entendi. E assim, daí você começou dentro da comunidade, mas assim, tem aquele momento que a gente fala assim, poxa, cara, vou. Você se encontrou assim com a comunidade mesmo, né? É. Qual o momento assim que você teve assim profundo que você falou, poxa, cara, agora eu preciso, que nem você falou, né? Eu precisava ter uma decisão. Você tomou uma decisão mesmo. Qual foi esse momento assim que você, poxa, fala aí pro pessoal, A comunidade a gente sabe que ela é uma montanha russa, né? Então, eu diria que é aquela montanha russa que vira de ponta cabeça ainda, né? Porque é muito intensa a comunidade, né? De aliança. Então, eu nunca tinha encontrado algo parecido, né? Às vezes eu ia em grupo de jovens e tudo mais, mas era aquele encontro semanal, né? E assim, quando eu conheci a comunidade, eu via que era algo além, né? Tipo assim, de um encontro semanal. Então a gente tinha o nosso encontro semanal, que era de abastecimento,
mas também eu conhecia a parte da evangelização, né, principalmente. Então, quero sair, a gente era muito criança na época, né? Então, tinha as evangelizações, a gente ia, gritava no semáforo, né? Jesus te ama, e os carros buzinava e a gente se pintava de palhaço. Então, assim, tudo era uma festa, né? E, e nesse meio, né, que a gente também, pessoas, a gente foi conhecendo a evangelização, né? O efeito da evangelização, né? O fruto que ela causa. Então, eu fui me permitindo também, né, viver tudo isso, conhecendo as evangelizações. E aí uma hora, né, me deu um estralo, que o que eu fazia eu não encontrava em mais nenhum outro lugar, né? Aí eu participei de um retiro, né, que explicou um pouquinho mais sobre carisma, né, e explicou o carisma da comunidade, que é assim, é algo particular, né, é um chamado. Eu posso falar hoje aqui de chamado, de carisma, e pode ser, não pode ser o seu, né, alguém que está assistindo, então, mas falava que o carisma, né, ele, quem tem esse carisma, né, já é uma pessoa privilegiada, né? E a partir do momento que eu encontrei esse carisma, eu falei, não, realmente, né, é um privilégio, eu sou privilegiado, porque tantas pessoas vivem a vida inteira, não descobrem o seu carisma, e isso pode ser uma causa de frustração, né? Então, foi nessa hora que eu vi que eu não encontrava em outros lugares aquilo que eu encontrava na Aliança, né? E quando eu ouvi isso, eu falei, é isso, né? Esse carisma é um presente, ele é infundido no meu coração, é um privilégio, né, que eu tenha conhecido já desde tão novo, né? Porque é algo que eu gosto e é algo que eu sinto que faz parte de mim, né? E, e assim, você se encontrou com carisma assim lá atrás, né? Tipo, você tava como ministro da Eucaristia, isso? Isso, né? Uhum. Aí É, você falou lá pro pessoal, ó, me encontrei, né, com aqui o carisma agora eu vou, né, tô pedindo licença aí pra vocês e assim, mas você tinha participado do Talitacum, você tinha participado de alguma coisa assim da comunidade, sim? Já tinha vivenciado já? eu tinha participado do Talitacum, né? Estava com 13 Mas anos. uhum. Igual eu sempre falo, né? Quando a gente faz o Talitacum, a gente imagina a dimensão do que o Talitacum vai engrenar na gente, né? Então, não é só o Talitacum, né? Não é só um final de semana que eu vou no sábado e saio no domingo, né? E eu digo isso porque desde o meu Talitacum, que eu fiz um sábado e um domingo, todos os meus finais de semana foram preenchidos por muitos anos, né? Porque daí já engatinhou com formação, vigília, jã, evangelização, né? Na antiga estrutura, né? Que era tudo no final de semana. Então a Ah, gente se encontrava na igreja 2 horas da tarde e saía de lá 11 horas da noite, né? A gente tinha formação, tinha ministério de arte, tinha louvor, intercessão, né? eu. Então o carisma ele foi sendo lançado, né? E aqueles que iam se encontrando foi apegando ao carisma, né? Então, assim, muitas vezes a gente faz o retiro, né, achando que só mais um, né? A gente não imagina a dimensão que esse carisma pode levar a gente, né? Até então, na minha missão agora de Portugal, né, é pelo carisma, é pelo Taritacum, né? Se eu não tivesse feito o Taritacum, talvez eu não teria feito metade das coisas que eu já fiz na minha vida, né? Então, conhecer Cracolândia, conhecer a favela do Rio de Janeiro, enfim, né, tantas experiências que a gente faz, que a gente participa, né? Através desse carisma que a gente permitiu que pudesse moldar o nosso coração, né? E como que foi lá a primeira vez que você foi lá na Cracolândia lá, pessoal da comunidade? Que você, qual a sua experiência que foi lá? E assim, tem muita gente que às vezes aí tá aí escutando, aí tem às vezes medo, lá na Cracolândia, né? É, Mas lá qual comunidade, às vezes a princípio dá aquele, né? Vou lá na Cracolândia, mas qual a comunidade é diferente, né? Mas é fala muito aí, pessoal. diferente, né? Porque a gente conhece a Cracolândia, na verdade, pela televisão, né? Então a gente vê, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? E assim, eu não tiro que eles. Acontece mesmo, né? Tudo que acontece. A Cracolândia é um lugar, né? Que as pessoas elas estão fora de si, né? Porém, a partir do momento que a gente chega com a comunidade, né? A visão do pessoal que está na Cracolândia é outra. E isso me surpreendeu muito, né? Desde a primeira vez que eu fui lá.
porque quando você chega, eles começam a esconder as drogas, né? Tem alguns que ajoelham na hora que você passa, porque assim, dentro da Cracolândia, a expressão de Deus, né? A visita de Deus para eles naquele momento é o pessoal que é da igreja, né? Então, assim, fora o pessoal da igreja, eles não têm nada de Deus lá dentro, né? Então a gente passava, eles falavam assim, não, fica tranquilo, vocês são nossa família, se acontecer alguma coisa você pode entrar. E quando eu fui a primeira vez, né, foi muito assustador, na verdade. Primeiro porque eu conhecia a Cracolândia que eu via na televisão, né? E segundo porque, assim, não é uma coisa que eu via todo dia na minha vida, né? Então, logo que eu pisei na Cracolândia, assim, eu vi uma mulher morta, né, embaixo de um carrinho de reciclagem. E isso já me assustou muito, né? Porque, né, eu nunca tinha visto também alguém assim. Aí a gente entrou mais um pouquinho, a gente era um lugar que tinha muita cabana de saco de lixo. Então eles fizeram muita cabaninha de saco de lixo e dentro dessas cabanas acontecia tudo, né? Quanto o uso da droga, quanto o tráfico, né? O pessoal que comprava. E daí a gente começou a passear no meio dessas cabanas, né? E daí foi aí que eu vi que lá era diferente, né? Porque a gente passava e falava assim, não, pode vir, pode seguir, fica tranquilo, né? A gente tá aqui, se acontecer alguma coisa a gente vai proteger vocês. Se vocês precisarem sair, ó, só seguir reto, a saída é ali, né? Então, foi aí que eu percebi, né, que a evangelização alcança, né? Por isso mesmo, né? Eles não têm Deus além de outras pessoas que vão lá para levar Deus, né? Então foi assim uma experiência muito incrível, né? E daí não existia ainda o já missionário, né? Que a gente agora vai sempre no primeiro domingo, né? Era só na missão Talitacu. Então eu sempre tinha contato com a Cracolândia uma vez por ano só, né? Que Hum, era na missão. Ou a gente ia com a pastora de rua para fazer essa evangelização à tarde, né? Ou a gente ia mais à noite, que daí era no cronograma da missão uma missa lá dentro, né? E essas daí foi as primeiras experiências que eu tive lá dentro, né? Participando da missa, montava um altar na rua, né? E ali acontecia o sacramento da Eucaristia, né? E era muito bonito, porque a gente via como um olhar de socorro muito, né? De alguns, assim. Alguns fora de si, que nem sabia o que estava acontecendo, né? Mas outros já entendiam a preciosidade daquele momento que estava acontecendo ali. hum. E, quando você entrou na comunidade, assim, você já teve esse. Porque essa visita à Cracolândia geralmente era no Thalita Comissão, isso? É. Não. Ah, Uhum. entendi. E daí vocês iam uma vez por ano daí. Quando você entrou, daí você já ia uma vez por ano daí, lá. Uma vez por ano e ficava uma semana lá. Ficava uma semana daí. É. Daí dormia na rua também? Tinha o pessoal que dormia na rua. Ah, Mas na missão, na verdade, era várias evangelizações, né? Então, tá. era dividido por pastoral de rua, de pastoral de rua acompanhava mais a Cracolândia, né? A Praça da Sé, onde se concentra bastante o mão de rua, né? O Vale do Anhangabaú, que fica mais o pessoal com criança, né? Aí tinha o pessoal itinerante que ia nos ônibus, metrô, o pessoal das artes, né, que ficava fazendo teatro, dança, música, o pessoal da pregação, porque daí na missão a gente tinha uma tenda no meio da Praça da Sé, né? E ali a gente Ah, ficava. entendi. Então, daí tinha essas evangelizações na Praça da Sé e o pessoal se dividia por São Paulo para poder evangelizar. Hum, entendi. Você falou também que você foi pro Rio de Janeiro, né? O Rio? Uhum. Lá no Rio, você contou, você foi lá e foi a mesma surpresa também que nem a Cracolândia ou foi mais? Conta aí pra... Foi. Acho que você já falou uma vez, foi mais tenso o negócio. É, na verdade, a gente foi fazer um retiro pessoal, né, de coordenação. Ah, Então foi ah, só ele mais um que era coordenador aqui na cidade. É, e aí, né, a gente estava lá, a gente fez nosso retiro pessoal e a gente tirou um dia, né, para conhecer tudo, né? E daí a missionária falou assim: bom, a gente tem um dia. Vocês querem conhecer a praia de Copacabana ou vocês querem conhecer a favela Senador Camará, que é onde a gente tem uma casa da comunidade, né? E o nosso coração missionário, né?
optou pela favela, né? Porque a gente queria muito conhecer essa realidade, né? O pessoal falava bastante de lá, né? E daí a gente foi, né? Daí a gente pegou um trem e assim, eu já imaginava o que seria, né? Mas daí no trem eu já comecei a perceber, porque a gente conversava, né, com o pessoal que também estava no trem e eles falavam assim, ah, vocês estão indo para onde, né? E a gente falava assim, Senador Camará vai ser a nossa descida, né? E daí eles já falavam, meu Deus, toma muito cuidado, né? Porque lá é tenso, né? E realmente, né? Daí quando a gente chegou já foi mesmo um baque, né? Porque você chega em Senador Camará é como se fosse um bairro muito privado, né? Então, sabe, porta giratória de vidro que tem em banco? A gente desceu do trem e tinha várias portas dessas, aqui de ferro. Aí a gente Imagina. passou pelas portas, né, giratória, e depois que a gente passa, a gente já estava em Senador Camará, né? E aí eles já começam, né, a querer questionar o que que a gente estava fazendo lá, né? E daí a gente se apresentou como missionário da comunidade de Aliança de Misericórdia. E como a Aliança tem uma casa lá dentro, então a gente meio que fica com passe livre, né? Porém, é uma favela, né, uma comunidade muito pesada, né? Então, assim, por conta de ter essa restrição de entrada, a polícia não entra lá, né, de jeito nenhum. Então é uma parte sem lei nenhuma, né? Então, assim, a primeira coisa que eu vi foi moto com pessoas sem capacete, né, com duas, três, quatro pessoas em cima da moto, né, andando. E daí que, né, eu me surpreendi mais ainda, né? Foi quando eu comecei a andar, né, por lá. E as pessoas passavam do meu lado, na maior naturalidade, com um fuzil no ombro, né? E eu nunca tinha visto uma arma, né? E daí logo pela primeira vez eu vejo um fuzil, metade do meu tamanho, né? Aí eu comecei a ficar um pouco assustado, né? E era assim, com muita naturalidade que o povo anda com uma arma pendurada, né? E aí a gente andou bastante, né? Chegamos na comunidade e daí lá também eu pude ver, né? A extensão desse carisma, né? Que alcança diversas pessoas. Porque tem uma casa, né? Com missionária de vida lá, e mora o pessoal. E eles fazem esse trabalho de evangelização lá, né? Essa casa, ela é cedida pela prefeitura, né? Então, assim, na frente da casa tem um ponto de tráfico, né? Tem uma cabaninha onde rola de tudo, né? É como se fosse a concentração lá, né? Então lá fica bastante gente com arma, né? Com fuzil pendurado, fica rolando, né? Entrada, saída de droga, dinheiro. Mas ali também a expressão de Deus deles é a comunidade, né? A gente chegou, a missionária até falou, né? Algo assim que a gente sempre comenta e assim, é surpreendente, né? Que os traficantes chegam na casa, né? Pede licença, deixam, né, a arma no sofá, entra na capela, faz sua oração pessoal, né? Para que Jesus possa, né, abençoar, sai da capela, pega a arma e continua a vida ali fora, né? E se não fosse isso, né? Será que eles ainda assim lembrariam, né, de visitar Jesus, né? Então, também é uma expressão de onde o carisma chegou e alcança as pessoas, né? Com realidades diferentes. Hum. Ó, a Ana aqui, Ana aqui depois perguntou pra você aqui. Qual o momento que mais te marcou nessas missões aí? Se tiver alguma pergunta, pode mandar aí, gente. Depois a gente vai vendo aqui. Ela perguntou aqui qual o momento que mais te marcou. Vamos ver nesse momento aí. Coloca nesse momento aí da que você foi lá pro Rio de Janeiro. Qual o momento que mais te marcou lá? Você falou assim, poxa, cara. Porque sempre tem, né? Sempre tem algum momento assim que a gente vai. Teve vezes que eu fui na Cracolândia que eu vi muitos momentos assim que, poxa, esse momento aqui eu nunca mais vou esquecer. É. Lá no Rio. Fala uma no Rio lá que você passou e uma que você fala assim, ó, dessa missão aqui eu nunca mais vou esquecer. Ah, do Rio foi isso, né? Que assim, geralmente a gente não associa, né? Um traficante, uma pessoa, né? Porque assim, lá é muito, assim, descarado e exagerado, né? Então as pessoas, elas não estão ali com uma arma para botar medo, elas estão com uma arma para matar, né? E assim, a gente ouviu muitos relatos, né? Que o pessoal morre diariamente, né? Hum. Até então que do lado da Casa da Aliança lá tem um terreno, né? E lá que acontece todas as coisas. E aí a comunidade não pode nem impedir, né? Por conta de ser da prefeitura, né? Então Ah, tá. acontece
lado da casa e sem dó nem piedade, né? E o que mais me marcou lá no Rio foi exatamente isso, né? Como a gente fez um retiro pessoal, a gente não teve experiência de evangelização, né? Mas a gente estava mais voltado para o retiro espiritual, né? Retiro pessoal de cada um. Mas o que mais me marcou lá foi exatamente isso, né? Na presença de todas as coisas que acontecem, ter uma casa, né? Com uma capela, com Jesus. E mesmo assim eles poderem entrar, né? E ali fazer a sua oração, né? Porque a gente sabe que para Deus nada é impossível, né? Então, assim, a cadeira real, né? A gente sabe que para a comunidade, para Jesus, é os mais necessitados, né? Então, naquele momento foi assim, na hora que eu parei e pensei, meu Deus do céu, né? Ainda bem que tem essa capela, ainda bem que tem Jesus aqui, né? Que é uma manifestação que o Senhor está aqui, que eles entram, e eu tenho certeza que a partir de qualquer momento, né, algum deles podem ser resgatados através disso, né? Dessa oração, assim, muitas mães, né, vão lá na capela, rezam, né? Quantas orações não é feita, quantas súplicas, né? Muitas vezes num lugar desse muito mais sincero do que uma igreja que fica no centro da cidade aqui, né? Que as pessoas visitam, fazem o nome do Pai, rezam uma Ave Maria e saem, né? Então, assim, é questão de realidade, né? A realidade da favela, a realidade, né, do que as pessoas vivem lá dentro, é, traz, né, essa súplica mais sincera, né? Uma súplica de socorro, né? De muitos familiares também. Hum, Uma experiência fora de lá, eu acho que foi na Cracolândia também, né? Dessas últimas vezes. Eu lembro que eu visitei, né, a Cracolândia no Já Missionário e era uma época muito frio, né? Duas experiências, na verdade, né, no mesmo dia. Aí a Cracolândia estava ali perto do teatro em cima ainda, né, onde mudou. Então, assim, era uma rua, né, da Cracolândia e a outra rua das vendas, né, onde acontecia todo o comércio. E eu tava andando nessa rua da Cracolândia, né, que o pessoal senta, né, e ali alguns, né, nem levanta, porque já fiz experiência, né, de ir um mês, voltar depois de 2, 3 meses e as pessoas estarem no mesmo lugar, nossa. sentadas do mesmo jeito, né. Então, assim, as pessoas estão escravas, né, da droga ali. E eu tava andando na Cracolândia, né? E era uma época muito fria, né? E aí eu tava andando e um senhor puxou meu braço pra trás, né? Um senhor da Cracolândia. E eu levei um susto, né? Porque eu falei, nossa, né? Tá puxando eu. E daí na hora que eu olhei pra trás, né? Ele falou assim, obrigado, né? Pelo cobertor que o senhor me entregou ontem, que o senhor me enviou, porque tava muito frio. Aí na hora, né? Me veio um estralo que aquilo ele não tava falando pra mim, né? Mas ele tava agradecendo a Jesus naquele momento. E a única imagem de Jesus que ele tinha naquele momento era nós missionários ali, né? Então não tinha uma igreja, não tinha nada, eles nem saem dali, né? Então naquela hora, assim, ele me puxou e ele agradeceu a Jesus através de mim, né? Pelo cobertor que Jesus tinha enviado um dia antes, que eu nem tava lá, né? A gente sempre, no Dia Missionário, a gente vai no mesmo dia, né? Então eu nem sei na onde ele tava, não sei o que estava acontecendo um dia antes, né? Mas ele quis agradecer a Jesus naquele momento, né? Pelo cobertor que Jesus enviou para ele um dia antes, né? Numa noite muito fria. E aí eu já pensei, né? Me veio um estalo, falei, meu Deus do céu, a gente é a imagem do Senhor aqui, né? É tudo que eles têm, né? De igreja, de evangelização aqui nesse momento. Então, assim, eles falam com você como se estivesse falando com o próprio Jesus, né? Com o próprio Deus. E aí eu andei mais um pouquinho, né? Aí eu tinha um moço sentado no chão. Ele tava usando droga dentro de um sapato, sabe? Cheio de bombril dentro do sapato. Daí ele colocou o cachimbo dentro, né? E começou a usar a droga. Aí eu sentei do lado dele, né? Porque eles ficam sentados, daí eu sentei, a gente começou a conversar. E daí uma hora eu perguntei assim, e o senhor já almoçou hoje, né? Daí ele falou assim, não, não almocei. E já tinha passado o carro que entrega o almoço pra ele todos os dias, né? Pra eles lá. Daí eu falei, nossa, mas já passou o carro, né? O carro do almoço o senhor não pegou, então o senhor não vai ficar com fome, né? Não vai almoçar hoje? Daí ele olhou no meu olho, ele sabia meu nome, né? Daí ele falou, Cauã, se Jesus providenciou que você viesse me visitar aqui hoje e trazer o nome dele pra mim, você acha que na hora que eu tiver fome ele também não vai me providenciar uma marmita? Daí eu fiquei
olhando para a cara dele, eu falei, realmente, Jesus conhece todas as coisas, né? Eu já nem sabia mais o que falar para ele, né? Mas assim, eu vi o cuidado, né, de Deus na vida dele naquele momento, mas não só na dele, né? Mas no cuidado de Jesus na vida de todo mundo, né? De um pai que cuida, um pai que, né, não deixa passar fome. A realidade deles é a fome, né? Mas qual que era a minha realidade naquele momento, né? Então eu parei e pensei, não, é Jesus, né? Jesus que passa à frente, é Jesus que cuida, é Jesus que providencia, é o pai que não deixa nenhum filho perecer, né? E Nós somos, daí, foi isso. somos meros instrumentos, né? É, Somos o burrinho de Jesus. exatamente. E, e assim, porque assim, a gente sabe que todo mundo passa dificuldade, né, na hora que tá. Porque você tá aí quanto tempo dentro da comunidade? Né? Vai Quanto tempo que fazer você 10 tá? anos. 10 anos que você tá dentro da comunidade. Vou te fazer a pergunta. Já deu vontade de você falar assim, ah, cara, larga a mão. Vou embora, vou para outro lugar. Vou. Já deu? Já deu vontade? Na Já? verdade, assim, é um momento que todo mundo passa, né? É. Independente de quem seja, né? Não é todo dia que a gente está disposto, né? Então, assim, dentro, né, desses anos eu assumi várias coisas, né? Inclusive a coordenação, e assim, é algo que exige, né? Não só a coordenação, mas tudo, né? Uma referência. E não é todo dia que a gente acorda bem, acorda disposto a resolver várias coisas, né? Tipo assim, coisas pessoais e ainda, né, da comunidade. E daí diversos momentos vem, né, que você passa um filme, né, na sua cabeça, fala, será, né, que tá valendo a pena? Será que quantas coisas eu também não posso estar renunciando de mim, né, para poder que tudo isso possa estar acontecendo, né? Mas assim, nunca cheguei a deixar de verdade. Dentro desses 10 anos, assim, eu nunca deixei de participar de. Claro, deixei de participar de algumas coisas, né? Mas nunca pude dizer que eu me afastei e acontecia as coisas e eu não ia, né? Mas eu sempre tive perto, assim. Uhum. É porque hoje a gente tava. Não sei se foi hoje que eu mandei lá pro pessoal lá, que era assim, às vezes a gente acha que, né, por, por seguir a cruz e carregar a cruz de Jesus, né? Que Jesus fala muito isso, né? Que ele quer me seguir, também a sua cruz carrega, vem e siga-me. E, e às vezes a gente acha que vai perder, né? A gente vai É, perder com isso, a nossa vida. Porque você teve tantos planos, tantos sonhos, você não teve. Para quem não sabe, o Cauã é um administrador, né, Cauã? Administrador de empresa, uhum. faculdade, aí, tudo na vida, mas, tipo, quantas coisas que você não deixou, né, para trás, e, e claramente que também você é ser humano, e às vezes dá esse negócio, né, de, poxa, que vou querer voltar, não vou continuar. Mas assim, fala o que que te sustentou assim? O que que você fala assim, poxa, eu não posso parar. Eu tenho que daqui para frente, eu tenho que continuar. O que que você fala assim, não, isso aqui me sustentou. Não, além de ser, né, claramente Jesus, Maria, mas tem alguma coisa assim que além disso, além da não, né, não é somente disso sim, mas além de Jesus, além de Maria, dessa grandiosidade de Deus, né? Deus ser o seu sustento, o que, que mais assim se fala assim, não, não posso parar. A época da faculdade, para mim, foi a mais difícil dentro da comunidade, né? Porque eu trabalhava, né? Daí eu saía, já tinha que tomar um banho para a faculdade. Daí eu chegava, né, bem tarde na minha casa e logo depois eu tinha que acordar cedo para ir trabalhar, né? Então, assim, e era uma época que eu também estava na coordenação, né? Aí fora todas as coisas, ainda tinha as reuniões, né? Às vezes, assim, o que dava, né? Eu dividia, na verdade, né? Às vezes eu ia para a faculdade, alguém ia para reunião, ou às vezes eu ia para reunião e acaba faltando da faculdade, né? Mas, né, principalmente nesses momentos, né? Eu parava e é o que a gente sempre fala, né? Se não fosse, né, o meu Thalita Kun, se eu não fosse tudo que eu vi, né, dentro desses 10 anos até hoje, né, eu nem sei o que que eu estaria fazendo, né, ou quem que seria eu. Então, assim, é como se fosse.
alicerçando, né? A gente começou no Taritacum, e daí foi levantando pilares, foi levantando estruturas, né? E chega um momento que, assim, nesses momentos difíceis, né? É, é como se a gente parasse e pensasse, meu Deus do céu, se eu parar agora é como se eu fosse demolir uma casa que foi construída, né? E nem sempre é fácil demolir as coisas, né? Então, foi assim, foi se estruturando, né, conforme o tempo. Então, mas o que eu mais penso assim mesmo é isso, né? Onde estaria eu, né? O que que eu estaria fazendo? Então, chega a partir do momento que eu já não consigo me ver fora, né? E a partir desse momento é a estrutura, né? Até então que quando eu fiz os meus vínculos, né, a minha oração para Jesus foi: Senhor, continue a obra, né? Que ela não está acabada, mas que foi começada pelo próprio Senhor, né? Então, Hum, é, é isso, né? De tudo que a gente construiu, tudo que passou, né? Todas as experiências que foi ficando no coração. E isso foi criando alicerce, foi criando raiz, foi criando estrutura, né? E a partir desse momento a gente já se vê que parte, né? É como se não é fácil falar não, não vou mais, né? Porque já é muita coisa construída, muita coisa assim pessoal, então a minha maior formação da minha vida, né, foi dentro da comunidade. Então, eu digo nessa parte pessoal, né, de ir para frente, falar, né, uma pessoa que era muito tímida, né. Então, assim, a gente vai, né, é um sair de nós, a comunidade inteira é um sair de nós, né. Muitas vezes a gente fazia as coisas com medo, né. No último Taritacum, né, eu pensava muito nisso, né, de, meu Deus do céu, mas por que, né, a gente tem que passar tantas coisas assim, né, tão mais fácil outros fazer e a gente ser meros telespectadores, né? Que assiste tudo acontecendo, né? E daí me vinha o medo no coração, né? Em frente às propostas que eu tinha recebido do Talitacum, né? E aí eu falava assim, não, né? Tem pessoas que pode mais, né? E então eu não vou. E daí nesse momento me veio um estralo na cabeça que aquilo era o medo, né? O medo me paralisava. E eu estava à frente de conduzir um momento, né, que poderia também trazer medo para muitas pessoas, né? E foi aí que eu parei e me perguntei, se o medo me para agora, quantos jovens não pode parar no medo que vai ser proposto para eles no Taritacum, né? E junto, né, com essa proposta me via muita parte da coragem, né? Que existe o medo que nos paralisa, mas existe também a coragem que nos leva além, né? Então, o medo impede, mas a coragem vem e tira a gente do lugar, né? Porque a coragem, ela não é a ausência do medo, mas ela é a presença do medo, né? A coragem é ir com medo mesmo, né? é, Então, a partir desse momento eu fui, né? Com medo mesmo. E é assim até hoje, né? A gente nunca tá preparado para tudo, né? Igual essa live. Eu falei, eu tô com medo. E a nossa vida na comunidade é assim, né? A gente pensa em desistir, vem o medo, vem a insegurança, mas a partir do momento que eu entendi que a coragem é ir com medo mesmo, a gente vai com medo. E vai para Portugal com medo, e a gente faz tudo com medo mesmo. Porque se eu ficar parado no medo, vai me paralisar, né? é esse que é o mais que as pessoas acabam se perdendo nisso, né? Se perdem no medo, né? Se você quer sair do medo, gente, entra pra comunidade Aliança Misericórdia que você perde a primeira de falar na frente, então. Depende também do momento, né? Tem gente que é chamado também, né? É. Porque você perdeu o seu medo de. Você falou que você era mais tímido. Como assim? Você foi tendo que fazer as coisas? Como que foi aí quando você começou a perder essa timidez? Ah, eu era muito tímido, né? Porque, de mim, né? Sempre fui tímido. E daí não foi nem que, assim, me colocaram para pregar logo de cara, né? Mas eu fui assumindo algumas coisas que precisou que ali eu já começasse a sair de mim, né? Então, logo que eu entrei, eu assumi a referência do teatro, né? E assim, a partir do momento que eu era referência do teatro, eu tinha que puxar o pessoal do teatro, né? Então, assim, mesmo que com poucos, eu já precisava sair de mim, né? E falar pro pessoal as coisas, formar eles, né? Ensinar um teatro de Taritacum e tudo mais. Aí depois também fui chamado, né, para ajudar no musical dos 15 anos da comunidade, né? Que
tinha muita gente assistindo, né? E a partir daí a gente foi indo, né? Eu ainda não era 100% assim, comunicativo, né? De estar na frente, falar, né? Eu ainda tenho muita dificuldade para isso, né? Muitas vezes vai lá, principalmente pregação, assim, né? Mas eu fui indo, né? Daí depois teve a coordenação, querendo ou não, também exige um pouco mais das pessoas, né? Porque daí já a coordenação não é mais uma referência de uma evangelização, né? Mas é uma referência da comunidade, né? Então já tinha que falar para mais pessoas. E foi aos poucos, assim, né? Não foi algo drástico, não foi algo assim que me traumatizou, vamos dizer assim, né? Porque foi pouco a pouco, né? Até poder chegar e não que eu não sinta medo, né? De, assim, não sinta uma certa vergonha, insegurança, né? Mas também não me paralisa, assim, quando preciso fazer, né? Mas foi pouco a pouco dentro daquilo que necessitava no momento. A gente vai. Eu vejo que a Aliança de Misericórdia também me ajudou bastante, né? Acho que depois que eu entrei. Então você vê que assim, você acaba saindo de si, né? É, O seu medo, a sua dificuldade. Não que eles muitas. Na verdade, é isso que a gente carrega, muitas coisas que a gente tem na nossa vida, né? Os traumas de infância, dificuldade na infância. Eu, por exemplo, eu nunca, se eu fosse sei lá, com meus 16 anos, 15 anos, nunca queria falar numa live aqui. Ah, vou, mano. Não. Isso aqui é tudo obra de Deus, não tem outro meio. Aquilo que nós fazemos é obra do Espírito, né? sim. E baseado nisso que a gente acaba fazendo essas lives, fazendo fazendo essa interação, fazendo tudo isso é para Deus mesmo, porque é Ele que nos chama, né? É. E, e assim, eu queria. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, eu ia falar que a partir do momento que, assim, né, a gente coloca, né, desse fazer, né, é muito incrível, na verdade, né, porque a partir desse momento a gente percebe que muitas vezes a gente para no nosso medo, aquilo que é carnal, né, nas nossas limitações, a gente chega no começo do que a gente precisa fazer ainda com as limitações, né, mas a partir daquele momento que a gente se permite, né, a gente dá o passo, a gente vê que Jesus ele coloca o chão também, né. Então, aquilo, como você falava, várias coisas que eu não fazia, mas eu faço porque é Jesus, é muito claro, né? É muito, assim, simples a gente ver a manifestação de Jesus. Porque quantas vezes no Talitacum, né, eu cheguei para pregar ainda com medo, e a partir do momento que a gente pega o microfone, assim, a gente começa a conduzir coisas que eu não tinha nem pensado, né? É, qualquer pessoa que prega, creio eu que faça essa experiência, né? Ou quando a gente vai fazer alguma coisa, né? Assim, é muito visível, né? Que Jesus conduz todas as coisas. A partir do momento que, né, que eu dou o passo, Jesus coloca o chão, Jesus coloca o suporte, né? E a obra acontece por ele, né? Então, quantas coisas a gente não faz, mas por instrumento mesmo, né? Que a gente vê que se não fosse Jesus, né? Se não fosse também o nosso sair de nós, colocar à disposição de Jesus, não aconteceria, né? No Taritacum eu sempre falo pro pessoal, né? Pessoal, nossa oração de agora vai ser Jesus, eu te empresto tudo que sou, né? Te empresto a minha boca, meu olhar, meus olhos, minha mão, meu braço, porque a gente sabe que se depender de nós a gente acaba não fazendo nada, né? Mas a partir do momento que a gente coloca para Jesus, né, poder fazer tudo isso, a gente vê essa manifestação de capacitação, né, que Jesus dá. É bem isso mesmo. A gente vai, com o passar do tempo, né? Na verdade, Deus vai nos capacitando, né? Conforme o tempo, né? Por isso que Sim, às vezes que nem você estava comentando até, né? Que você continuou o trabalho dentro da comunidade, né? Você não quis voltar atrás, apesar da dificuldade, porque a gente cai naquilo que Pedro fala, né? A quem nós iremos, né, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, se eu cheguei até aqui, não tem mais como voltar. Se eu voltar, eu vou voltar com o meu nada, né? Voltar para minha é, vida. E é isso que muitas vezes, às vezes você aí que está ouvindo a live, às vezes pode estar acontecendo isso com você. Às vezes você para, você fala assim, poxa, cara, tem que voltar lá para trás. E para trás é voltar lá para onde você está, para sua vida, para o seu dia a dia. Então isso é muito complicado, né? Por isso que sim. às vezes as pessoas acabam se perdendo daí.
Cara, mas como não, a gente não tá aqui pra falar de mim, tá pra falar de você, né? Antes de você ir embora pra Portugal. A gente vê, tipo assim, Cauã, você sabe que isso é muito importante pra comunidade, né? Aqui, né? Muitas coisas aconteceram aqui na comunidade graças ao seu sim, né? Graças àquilo que você fez. E, assim, acho que depois que você conheceu a comunidade, que nem você falou, né? Você se aprofundou mais, você entendeu mais o carisma, você entendeu mais de tudo aquilo que aconteceu na sua vida. E claramente que você também teve muita dificuldade também, né? Ninguém é isento de ter dificuldade dentro da comunidade. Mas, Uhum. assim, você tem, assim, uma pessoa dentro da comunidade que você fala, poxa, eu me identifico. E qual que é a sua palavra de vida, assim, dentro da comunidade? O que você fala assim, isso aqui é a minha... a moça, a gente chama de... Quando eu fazia parte dentro da renovação carismática, a gente fazia um momento de oração, a gente tinha uma palavra rema, sabe? É uma palavra que nos guia. Que nos guia. Então daí eu queria que você falasse uma pessoa assim que você fala assim, poxa, essa pessoa dentro da comunidade foi a que me, poxa, ela me ajudou pra caramba. Eu não preciso nem você nem ter conversado com ela, mas ela me ajudou, vai, e esse rema aí da sua vida aí que você falou assim, essa palavra tá me movendo até hoje. A pessoa, eu diria que é a Letícia, né? Porque, na verdade, ela fez o primeiro Thalita Cum, né? E eu nem sabia o que que era o Thalita Cum. E logo depois, né, ela já me chamou pro segundo Thalita Cum, que foi 2 meses depois do dela, né? E Ah, assim, não só dentro da comunidade, né? Mas a gente sempre cresceu muito junto, né? Então, tudo que a gente fazia era juntos, né? E na comunidade não mudou, né? É, ela faz parte, né? Eu também faço. E a partir desse momento, né, a gente já trazia um elo de amizade, né? Fora da comunidade. Então, quando a gente entrou e mergulhou nesse carisma, né? Tendeu só a crescer, né? Mas também a gente se sentia muita vontade, né? De partilhar um com o outro as experiências, o que a gente vive, né? Então, desde então, né? Até agora, a Letícia sempre está presente, né? É como ela, se fosse um refúgio. ela é o seu sustento ali, né? Sim, Eu vi é que o Cauã, ele tá com a relíquia da Maria Paula também, né? Tá com a relíquia aí tô. do lado dele. Gente, quem não conhece a Maria Paula, você que tá aí, acho que todo mundo deve conhecer ela. Mostra aí pro pessoal aí. Gente, é- essas pessoas também são muito importantes, né? Realmente da comunidade, né? Que são os fundadores da comunidade. Eu só queria colocar ali Maria Paula quanto ela é importante também. E querendo ou não, a gente tem que ter essas pessoas, né? Que intercedem por nós, que nos ajudam na caminhada. Por isso que às vezes a gente sofre na caminhada porque a gente não tem. Isso que a comunidade mostra muito, né? Que às vezes a gente sofre na caminhada porque a gente não fala com as outras pessoas, a gente não pede a intercessão. Os santos estão aí para isso, né? Acho que conta um pouquinho da sua. A Letícia, você sempre conviveu com ela assim, desde lá de trás, né? Faz muito tempo, né? Aí Lê vai talvez deva estar vendo aí, ó, depois. É, desde que a gente nem sabia que era a gente, na verdade, né? Porque a gente é poucos meses de diferença e a gente sempre foi vizinho, né? Ah, tá. Então a mãe dela levava ela lá na mercearia e assim, a gente comia papinha junto, né? Então a mãe dava papinha pra nós dois e daí a gente foi crescendo, né? Sempre muito junto, muito próximo. Então, certa idade a gente já brincava junto, né? Daí a gente começou a combinar nossos presentes de Natal, né? Pra ser igual e a gente conseguia brincar, né? Então, tinha Natal que ela pedia o tênis de rodinha da Barbie e eu pedia o tênis de rodinha da Hot Wheels. Aí a gente saía, né, pelo bairro, andar de tênis de rodinha. Depois a gente pedia uma piscina, então daí eu tinha uma piscina montada na minha casa e ela tinha uma piscina montada na casa dela. E foi sempre assim, né? Um sempre muito dentro do outro, né? Aí chegava a certa idade que só a mãe dela arrancava meus dentes, né, quando tava caindo. E assim, foi
de muito desde criança mesmo, né? A gente sempre fez tudo muito junto, né? E isso até hoje, né? A Da gente sempre coroinha faz. junto. Porém, a gente era junto e também a parte que eu falei que eu entrava de anjinho na igreja, né? Ah, Também era do lado da Letícia. Ela entrava segurando metade do terço e a outra metade. Aí nós entrava com o terço na mão lá antes de começar a missa. uhum. Entendeu? Então por isso que você vê que o quanto é o suporte, né, da pessoa que está do lado da gente, né? Que querendo ou não, a pessoa ela tem o poder tanto de acabar com você, de tirar você de qualquer lugar, quanto de te levantar, né? Sim, Então, essa importância da intercessão, principalmente dos irmãos, né? A comunidade nos ensina muito isso, né? Sejam irmãos, né? Estejam juntos. Isso é muito é. importante para a vida da gente. E tem uma palavra, assim, da sua... Fala assim, poxa, essa palavra aqui moveu o meu... Um versículo, assim, que você fala, poxa, esse versículo tá até hoje, né? A comunidade, né, a aliança, ela é sempre alicerçada na palavra, né? Então, assim, a gente é proposto a muitas coisas dentro da palavra, né? Então, desde a palavra do dia, né, que é a nossa meditação diária, tem, né, a palavra do mês que os fundadores escrevem, tem a palavra do ano, a palavra de vida, né? E eu já sempre, né, a gente é convidado, né, desde quando a gente entra a rezar, né? Pra gente ver qual a palavra que vai nos acompanhar, né? Porque a gente tem a palavra do carisma, né? Mas também a gente tem a nossa palavra que vai, né, no nosso caminho pessoal, no nosso caminho particular, né? E eu rezava, né? A minha palavra de vida é João 19:28, né? Que fala que mais tarde, sabendo que Jesus, né, tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede, né? Que é, na verdade, o grito de Jesus na cruz, né? E é a palavra que me acompanha, né, na minha vida. Eu vejo que a palavra tenho sede, né? Essa frase ela é muito profunda, né? Na ausência da sede, eu muitas vezes paro, fico estagnado, né? Porque não tem, né, o meu um ardor para buscar. É a partir do momento que eu tenho sede, né, que eu sinto esse sentimento de precisar de algo, né, de que é fundamental, né, se a gente for ver, né, se a gente tem sede, a água ela é fundamental, né? E a partir do momento que eu sinto a sede, né, eu tenho que levantar, tenho que ir atrás de um copo d'água, de uma garrafa, beber, né? E a partir desse momento eu me sinto saciado, né? Mas assim na vida espiritual também, né? Se eu não tenho essa sede, né, esse grito de Jesus na cruz, muitas vezes eu posso ficar estagnado, né? Falar, não, né, já não tenho algo que me seja como uma necessidade, né? O que eu precise. Então essa palavra me acompanha, né? Eu preciso sempre ter essa sede, né? A sede que me faz levantar e ir atrás daquilo que meu coração anseia, né? É, colocando, né, na parte espiritual, é esse tenho sede de Jesus, né? Tenho sede de Deus, então é o que me faz, né? Levantar, buscar, ir atrás. Assim como uma pessoa, né, que busca a água, né, para saciar a minha sede de Deus, eu também preciso levantar e ir atrás, né? E aí que entra daí a palavra das 5 pedrinhas, né? É, que a gente é convidado a viver. Então é o que faz a gente fazer tudo aquilo que a gente precisa, né, para poder estar perto de Jesus. E, e daí até hoje você, assim, você tem essa, acho que é todo dia, né? Você busca manter essa palavra, né? Essa sede, que é acho que é uma coisa que a gente tem que, na verdade, manter todo dia, né, dentro da gente, essa sede de fazer, de fazer, de fazer. E quando a É, gente não tiver mais sede de fazer alguma coisa, né? Que nem esse podcast, assim, eu tenho sede de fazer alguma coisa. O Padre Henrique sempre é isso, né? Vamos fazer, vamos anunciar, vamos falar, vamos, né? Vamos evangelizar. E isso que sim. vai sustentando a gente, né? As coisas novas. E quando a gente não se abre as coisas novas, aí pronto. A gente fica parado E no. a gente precisa alicerçar, né? Quando é uma palavra de vida, é algo que vai, né? Vamos dizer assim, reger o meu caminho, né? Vai me guiar. Então, é sempre estruturar ela, né? Em diversos momentos, também quando vem a dificuldade, né? É a hora que eu paro e penso, né? Mas o que que essa palavra tem para mim?
E é incrível que quando a gente define, né, a nossa palavra de vida, tudo começa a fazer sentido, né? Tanto na parte boa, tanto na parte ruim. Então, quando a gente precisa, é aquela palavra que vai estar ali para poder lembrar, né, do nosso caminho, do nosso chamado, vocação, né? É, aquilo que Jesus mesmo colocou, né? Como parte do meu caminho pessoal, que é a palavra de vida, né? Uhum. É, cara, tem bastante história sua, hein, cara. Viu? E você... Qual o seu planejamento para seus próximos... Além de você estar lá em Portugal, né? Portugal, você vai para viajar um pouquinho. Qual que é o seu pensamento aí para os próximos? Ainda viver os sonhos de Deus? Você tem algum sonho? Eu nunca fiz assim, né? Igual eu falei, né? Nunca fui para tão longe, também muito tempo, né? Então são muita coisa nova, né? Muitos fatores novos, né? Então eu nunca fui para muito longe nem para muito tempo, né? Então assim, hoje é algo que assim me consome muito, vamos dizer assim, né? É o que eu tô mergulhando de cabeça, né? Então assim, eu vejo que esse é o mais novo possível da minha vida, né? E assim, não é pouco tempo, né? 6 meses, se a gente for ver, é bastante, né? Então, hoje, assim, essa pergunta vem de encontro, eu posso dizer que estou vivendo, né? Um dia de cada vez dentro daquilo que Jesus também vem, né, colocando. Mas, assim, eu não penso, assim, em nada além depois de agosto, né? Porque eu não sei como é que vai estar a minha vida lá, não sei né, o que vai acontecer. Mas, assim, hoje eu estou me lançando, né, de cabeça nesse, nesse intercâmbio missionário, né? Então, tô indo, né, semana que vem, e o que eu tô fazendo é um dia atrás do outro, né? Pra daí poder ver depois o que vai ser do restante, né? Mas hoje, assim, eu tô mais voltado nesses 6 meses mesmo. Entendi. Eu acho que é isso, Cô. É isso Que é isso aí, por hoje, Will. Temos um pessoal. papo legal aqui, hein? Passou nervoso? Passou. E depois eu vou chamar, mas depois a gente vai separar umas perguntas melhores aí, né? Você volta talvez talvez lá em Portugal para você falar como é que foi sua experiência lá, você Sim, dizer verdade. como é que foi, como que foi a experiência lá, tá? Acompanhe aí depois. Também lá em Portugal acompanha com a gente aqui, tá? A gente vai estar rezando por você. Espero aí que Amém. Deus sempre esteja iluminando você. Tá certo, gente, ó. Aí foi o Cauã. Obrigado, Cauã, por você ter vindo, tá? Deus abençoe demais, 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 demais. Tamo Dá junto. bom, um alô aí pra turma aí que passou aqui, tá, gente? Deus abençoe muito. Depois, ó, acompanha lá no Misericórdia Cast, tá? Vai estar salva a live lá no. Deixa eu só puxar um pouquinho pra baixo aí. Depois vai estar a live salva lá no nosso canal no YouTube, no Misericórdia Cast, tá? Eu vou estar postando aí nas redes aí pra você estar acompanhando daí também, tá, gente? E convido você a compartilhar essa live também, tá? Seja muito bem-vindo aí. A nossa intenção com este canal aqui, gente, é anunciar Jesus. Então, a maior, o que nós queremos é anunciar Jesus, principalmente através aí do testemunho do Caô. Foi um breve testemunho, mas de grande, acho que de grande crescimento. Muito mais importante é a gente testemunhar mesmo que Jesus ele está vivo no meio de nós, tá certo, gente? Então, convido você a compartilhar com outras pessoas, tá? Convido você que está pelo YouTube também, vai estar pelo YouTube, convido você a deixar. Ó, tá todo mundo mandando aqui, Cauã. Mandando Ah, aqui. Consigo ler o que mandam? você tá lendo aí? Consegue ver ou não? Não, não aparece pra mim. E aí, Cauã? Aí, todo mundo mandando coração, Cauã. Manda coração, a Manu tá mandando. Aí, ó. E aí, É, Cauã? pessoal forte resistindo, hein? Pessoal, em peso aqui da comunidade assistindo você, cara. Cauã é famoso dentro da comunidade. Coitado, cara. Tá certo, gente? Então você, ó, que viu pelo YouTube, eu convido você a deixar seu like, se inscrever. Isso daí é muito importante pra gente estar crescendo e anunciando Jesus. Tá certo, gente? Obrigadão, Cauã. Tchau, tchau, até mais.
Deus abençoe, pessoal. Amém, vocês também. Amém. Tchau, tchau, gente. Com Deus.